Com licença! Bem-vindo a Yarishin Invincible! Que p***! Você é o novo membro do clube? Não! Eu sou a Kemi Cage, o presidente do clube. Se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Então, Itome-kun, meu namorado super fofo. Eu sou o Tamura, pode me chamar de Tamo Senpai. Como você pode ver, o Tamo-kun é como um cachorrinho. Mas sua personalidade é ruim, especialmente quando se trata de brinquedos. O próximo, Shikatani-kun. Não gosto de coisas sujas ou dolorosas, mesmo que sejam macias, é impossível. E por último, mas não menos importante, o nosso vice-presidente, Yuri-kan. Ele é muito inteligente, por isso não dá pra falar com ele direito, mas ele é o melhor.